Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. E se eu dissesse a você que nosso governo está ocultando provas definitivas da vida alienígena? Uma pesquisa recente revela que 40 milhões de americanos viram ou conhecem alguém que avistou um OVNI. Finalmente, pessoas de dentro do governo estão quebrando o silêncio e revelando a verdade sobre o que sabem e por que ocultaram tudo. É hora de decifrar o que o governo sabe sobre a vida alienígena. Oi, Brad. Oi, Brad. Eis as novidades. Quem está preparado para ter um contato de terceiro grau? Ah, sem essa. Como em Alien? Tá legal, eu posso sentir daqui o ceticismo de vocês. Só um pouco. Eu acho que sou eu. Bom, eu devo dizer que há várias pessoas de excelente renome e muito inteligentes que discordariam de vocês. Sério? Como quem? O ex-presidente Ronald Reagan. Fala sério? É? O ex-presidente Jimmy Carter. O quê? O ex-primeiro-ministro Mikhail Gorbachev. Eles foram chefes do Estado e podem ter evidências. É Eu tô estranho. dizendo que as pessoas realmente acreditam nessas coisas. E o primeiro lugar que deveriam visitar é o local do mais famoso incidente americano com OVNI. Roswell, Novo México. Tá. Você pode pensar que já ouviu isso antes, mas tem mais. Eis o que a maioria das pessoas sabe sobre Roswell, Novo México. Em julho de 1947, um porta-voz do governo publicou uma matéria no jornal dizendo que haviam recuperado um disco voador. No dia seguinte, os militares retiraram a declaração e alegaram que o objeto era apenas um balão meteorológico, não um disco voador. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que em junho de 1947, um piloto chamado Kenneth Arnold, sobrevoando o estado de Washington, reportou ter visto algo estranhamente similar. Ele avistou objetos luminosos em formação de V à velocidade de 2.720 km por hora e disse que eles voavam como pires lançados sobre a água. Arnold se tornou a primeira pessoa a relatar um disco voador e fez isto apenas 2 semanas antes de Roswell. OVNI, Museu e Centro de Pesquisa. Meu pai foi Walter Roth. Ele era tenente da base local, Aeródromo Militar de Roswell. Ele era navegador de bombardeiro com experiência em voo. E também era a porta-voz oficial da base. Julie Shuster, diretora do Roswell International. Em 8 de julho de 1947, o coronel Blanchard o chamou de manhã e disse: "Você precisa fazer um comunicado à imprensa. Encontramos um disco voador." Ele fez o comunicado. "Basicamente, temos em nossa posse um disco voador e está sendo levado para outra base." Então, houve uma história contraditória. No dia seguinte, o general Ray me disse que tratava-se de um balão meteorológico. As pessoas aqui não sabiam do que estavam falando. Eles apenas disseram: "É um balão meteorológico. É confidencial e pronto." Bom, essa é a questão, não é? Talvez fosse mesmo um balão meteorológico. Então, para sabermos a verdade, temos que perguntar o que Roth viu, se parecia mesmo com um balão. É um fato que temos que saber. Na época do avistamento em Roswell, os balões meteorológicos eram feitos de borracha neoprene leve e flexível, pesando menos de 500 gramas. Amarrado ao balão havia um pequeno rabo de pipa de nylon que levava um transmissor de dados. Mas o caso é tão confuso quanto esses dispositivos. Roth descreveu algo de outro mundo e indestrutível. Então, poderia um experiente aviador e militar realmente confundir uma nave extraterrestre com um balão meteorológico de 500 gramas? Você já teve uma conversa séria com o seu pai do tipo: "Ok, pai, o que você realmente viu ou o que você sabe?" Ele manuseou os destroços. Um dia eu perguntei a ele sobre detalhes do disco. Tinha 7 metros de diâmetro. Ele disse coisas do tipo: não dava para queimá-lo, não dava para rasgá-lo, não dava para cortá-lo. Isso me mostrou que aquilo não era desse mundo. O seu pai viu os corpos? Meu pai viu alguma coisa embaixo de uma lona em um hangar. Ele disse que tinha grandes olhos negros, fendas em lugar do nariz, da boca e dos ouvidos, 4 dedos longos, braços longos,
O que para mim parece bem detalhado para alguém que não viu nada. Você acha que o governo pode estar encobrindo alguma coisa? Minha opinião? A opinião geral de provavelmente 75% das pessoas que visitam o museu? Sim, o governo está escondendo alguma coisa. Sim, acredito que fomos visitados. Eu particularmente acredito que haja mais lá fora. Precisamos entender o que temos aqui. Esta aeronave pertenceu à unidade Bombwing 509, que lançou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki para acabar com a Segunda Guerra Mundial. Estas unidades não eram típicas, eram as melhores que tínhamos. Os melhores pilotos, os melhores navegadores. Dizer que podiam manusear e lançar bombas nucleares, mas eram estúpidos demais para saber a diferença entre um balão meteorológico e um disco voador, é uma coisa em que eu não acredito. Dennis Baltazar, engenheiro. O prédio atrás de nós era o Hangar 84, em 1947. Os destroços encontrados no rancho 100 quilômetros a noroeste daqui foram trazidos e armazenados neste hangar por um curto período de tempo. Nós também temos testemunhas que alegam ter visto corpos dentro do hangar. Um corpo do incidente? A maioria das pessoas com quem conversei disse que eles eram o que chamaríamos de humanoides. Walter Hott me contou que viu um corpo no chão parcialmente coberto por uma lona. E disse também que era do tamanho de uma criança de 12 anos. Eles tinham as características de um humano comum, exceto pelos grandes olhos e a grande cabeça. Dizem que eles têm 4 dedos em vez de 5, são bem magros... Diferente de tudo o que alguém já viu. Qual é a sua opinião sobre este humanoide? Com base nas informações que obtive nos últimos 15 anos, 15 ou 20 anos de testemunhas, eu tenho que acreditar que não era deste planeta. É fácil pensar que estes relatos foram influenciados por imagens populares e filmes da época. Porque olhos grandes, cabeça oval e pele cinza é a descrição de todo alienígena que você já viu em filmes de ficção científica, não é? Mas muitos destes relatos surgiram depois de serem vistos extraterrestres. E muitos filmes alegam ter se baseado nas descrições feitas por essas pessoas. Então quem veio primeiro? A galinha ou o ovinho verde? O que aconteceu com os destroços que foram encontrados? Os destroços, até onde sabemos, foram levados para a base da Força Aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio. E hoje estão na Área 51 por motivo de segurança. Então o senhor está dizendo que provavelmente ainda há destroços na Área 51 da nave que caiu perto daqui. Com certeza há. É difícil entrar na Área 51? Não existe nenhuma chance. Eu estive lá em 2006, a uma estrada de terra de 21 quilômetros até lá. E não existem cercas. Há muitas placas. Uma delas diz que o uso de força letal é autorizado, e eu acredito nisso. A região é patrulhada por aviões F-16 e helicópteros. Eles têm esferas no topo dos postes para que os pilotos saibam o limite da área. E há uma câmera num poste de 10 metros. Tô ficando com vontade de ir lá. Então Há vá. algum lugar para se esconder lá? Não. E eles sabem que você está vindo pela estrada, tanto que quando eu cheguei ao portão, acho que já sabiam da minha placa, de onde eu era. Se entrarem lá, provavelmente vocês vão ser presos e vão saber onde vocês estão pelo resto de suas vidas. Eu acho que alguma coisa está sendo encoberta, mas o que eu não sei é em que ponto o encobrimento começa. Bom, vamos começar com o primeiro comunicado à imprensa. Soubemos através de Julie Chester que seu pai fez esse comunicado à imprensa e antes que o dia terminasse, o comunicado foi retirado e alterado. Eu tô com você. Alguma coisa aconteceu. Eu só não sei exatamente o que foi. Um objeto voador estranho. Uma informação que eles não querem divulgar vaza e eles pensam, precisamos controlar isso. É um encobrimento de pelo menos 6 décadas. E também há um mistério sobre o que está vendo na Área 51. É uma área gigantesca de terra. Acho que podemos todos concordar em um ponto. Alguma coisa caiu em Roswell em 1947, não foi um balão meteorológico. Não Com era toda um balão. certeza. E eu acho que também podemos concordar que nós precisamos ir até a Área 51.
Nossa investigação sobre o suposto encobrimento da vida extraterrestre pelo governo aponta para um único lugar, a Área 51. Apesar de ter sido inicialmente utilizada como aeródromo militar nos anos 40, de ter sido lar de aeronaves espiãs da CIA e de testes nucleares, o governo negou a existência oficial da Área 51 até 14 de julho de 2003. Mas antes que o Bud, a McKinley e o Scott tentem acessar um dos lugares mais secretos e confidenciais dos Estados Unidos, nós encontramos algumas pessoas que trabalham lá e que agora estão dispostas a falar conosco. Museu de Teste Atômico. Fui informado de que o que eu estava protegendo era mais confidencial do que a bomba atômica. Richard Mingles, guarda da antiga Área 51. Posso perguntar o que o senhor estava protegendo? Nos disseram que era um avião de reconhecimento meteorológico. Então, mesmo com sua autorização de guarda, mentiram para o senhor sobre o que exatamente estava protegendo? Ah, claro, e era assim que precisava ser. Este é o cara que você quer ao seu lado. Eu adoro esse homem. Ele foi uma das primeiras pessoas a servir na Área 51. Recebeu uma ordem para ficar calado em seu primeiro dia, em 1957. E esta ordem nunca foi oficialmente revogada. Eu quero que ele nos conte absolutamente tudo. Mas ele ainda está honrando suas ordens. Temos que respeitá-lo. Mas você acha que eu não vou perguntar o que ele viu na Área 51? Claro que vou. O senhor tinha acesso à área toda? Podia ir a qualquer lugar que quisesse? Não, havia um prédio, um hangar que era proibido a quase todos. Havia talvez 6 ou 12 pessoas que podiam entrar. E o senhor nunca viu o que havia lá? Vi. O senhor viu? Sim. E pode dizer o que havia lá? Não. Uau. Bem, todos cometem erros. Foi um fim de semana. Eu estava caminhando, checando todas as portas, me certificando de que estava tudo trancado e fui até esse hangar no qual não podia entrar. Eu chequei a porta e estava aberta. O senhor viu alguma coisa que não pode discutir com a gente? Após todos esses anos, ainda não pode falar sobre isso. Eu nunca contei a ninguém. O governo tem tornado público todo tipo de documento secreto, desde o Watergate à prisão de Guantánamo, da invasão da Baía dos Porcos à Guerra do Vietnã. E até mesmo os ataques de 11 de setembro. Todos estes assuntos são extremamente delicados e o governo adoraria controlá-los. Mas eles obedeceram o ato de liberdade da informação e abriram as informações para o público. Mas por que a Área 51 é um tópico assim tão sensível a ponto de o governo se recusar até mesmo a fornecer simples detalhes? Eu preciso fazer uma pergunta óbvia. O senhor trabalhou lá por vários anos na Área 51. Por acaso viu ou ouviu falar sobre seres ou naves extraterrestres naquela propriedade? Não. Nenhuma vez? Não. O senhor diria se tivesse? Não. Bom, e o outro pessoal? As coisas eram muito rígidas quando entrou lá. Será que todos que trabalharam lá são tão discretos quanto o senhor? Bem, eu não gosto de entrar no assunto que você quer discutir. Uma área que é muito importante no que concerne a segurança nacional. Na verdade, depois de eu ter saído, o programa para o qual Bob Lazar foi designado seria, acredito eu, mais secreto se eles o tivessem mantido no maior sigilo possível. Muito menos pessoas saberiam sobre isso hoje. Bob Lazar é um personagem fascinante e controverso. Para ser claro, ao falar com ele, é difícil separar a realidade da ficção. Lazar alega ser um físico graduado pela MIT e pela Caltech. Dizem que ele criou um carro a jato que alcança mais de 320 km por hora. Mas também alegam que ele trabalhou no setor 4 da Área 51, diretamente em uma espaçonave alienígena. E é claro, este fato é negado pelo governo. E as instituições nas quais ele jura que se graduou, MIT e Caltech, não têm registros de sua presença. Em sua defesa, Lazar diz que o governo apagou todos os seus registros após ele revelar à mídia detalhes específicos sobre os 9 discos voadores na Área 51. E aqui está o mais interessante. Lazar não alega só ter visto naves alienígenas, ele também afirma ter visto aliens. Casa dos Lear, Las Vegas, Nevada. Estamos pesquisando a Área 51 e o nome Bob Lazar aparece sempre. Soubemos que são amigos, está correto? Sim, eu conheci o Bob no verão de 1988. Ele nos levou para ver um dos discos voadores voar. John Lear, perito em aviação.
Na verdade, fiz um pequeno mapa aqui, bem aqui neste ponto. Foi onde paramos o motorhome. Peraí. Você pegou um motorhome para ir ver discos voadores? Isso. Com Bob Com o Lazar. Bob. Nossa. Eu armei meu telescópio Celestron. Nós estávamos aproximadamente nesta posição. Olhamos sobre as montanhas e vimos um disco subir, ir para a esquerda, para a direita. E isso acontece? Todos os dias. John Lear é um cara bem humilde e modesto. Então me deixe exaltar suas qualidades. Ele foi simplesmente um dos pilotos mais experientes da história dos Estados Unidos. E ele pilotou 150 tipos de aeronaves. Foi o único homem a receber todos os certificados de piloto emitidos pela FAA. Possui 18 recordes mundiais de velocidade e voou em missões para a CIA. A propósito, seu pai Bill Lear inventou uma coisa chamada Learjet. Quando o assunto é voar, encontramos poucas pessoas no planeta com mais conhecimento ou experiência do que John Lear. Vamos imaginar que eles estão pilotando discos voadores e que há alienígenas na Área 51. O que eles estão fazendo com eles? Os alienígenas nos fornecem tecnologia e nós a utilizamos. Realizamos a engenharia reversa nas naves para saber como as constroem? Correto. Nós tentamos a engenharia reversa, mas estão milhões de anos à nossa frente. O senhor acha que a companhia do seu pai estava envolvida no processo de engenharia reversa da nave do acidente? Com certeza. Na verdade, a primeira companhia que meu pai criou foi a Motorola. E depois ele saiu e formou sua própria empresa, a Lear Incorporated. Ele se envolveu em todos esses acontecimentos e gerou novos projetos. Tá legal, uma pausa. Se o que John Lear diz é verdade, então temos uma resposta. Por que o governo quer negar que os extraterrestres existem ou que fizemos contato? Uma razão. Porque o governo está, na verdade, copiando a tecnologia alienígena. E antes que você caia da cadeira, considere por um segundo o contexto histórico. Nós estávamos em uma guerra fria que se agravava rapidamente. Uma guerra combatida com espionagem, ciência e armas futurísticas. Em tempos como este, vai me dizer que você não faria qualquer coisa para manter a vantagem tecnológica sobre seus inimigos. E eis o que temos certeza. Em julho de 1947, algo caiu em Roswell, Novo México, e foi rapidamente recuperado pelo exército. Apenas 3 meses depois, Chuck Yeager realizou o que os cientistas acreditavam ser impossível. Ele quebrou a barreira do som, atingindo cerca de 1.234 km por hora. Agora, John Lear diz para nós que seu pai teve contato com aliens e criou seu primeiro telefone móvel nos anos 40. Isso foi antes da televisão em cores, das rodas nas malas, em uma era que os médicos ainda acreditavam que o cigarro fazia bem para você. Em 1969, a Motorola fez um grande avanço, como na frase "um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade". Neil Armstrong falou com a Terra usando um Motorola, que por acaso funcionava no espaço. Dá para acreditar nisso? John, muitas das pessoas com as quais falamos e que tinham acesso como guardas levam isso muito a sério e não falam sobre as coisas que viram. Por que Bob Lazar quebrou o silêncio, por assim dizer? Porque ele sentiu que o público precisava saber o que estava acontecendo. Como pode algo tão grande que afeta todos nós ser mantido em segredo? Prontos para mais um fato incrível? Vocês sabem o que houve com Bob Lazar após seu suposto encontro com aliens? Ele fundou uma companhia chamada United Nuclear. Eles são uma empresa científica que vende itens como minérios radioativos, superímãs e aerogel. O material sólido mais leve e de densidade mais baixa que o homem conhece. Esta coisa é tão leve que pesa só 3 vezes mais do que o ar, mas pode suportar 1000 vezes o seu peso. E seu ponto de fusão é de 1.200 graus Celsius. Eu sei que sou estranho, mas temos que admitir. As pessoas que alegam ter tido contato com alienígenas parecem ter subitamente criado materiais e tecnologia nunca antes vistos na Terra. Como eles conseguem manter este segredo por tanto tempo? Eles são muito bons em guardar segredos. Eles já vêm fazendo isto muito antes de Roswell. Cobrem tudo muito bem, até estarem prontos para revelar alguma coisa. Nada vaza. Vocês não fazem ideia do que não sabem. Até este exato momento, nossa investigação sobre o suposto encobrimento da vida extraterrestre pelo governo revelou incríveis histórias sobre pessoas avistando naves extraterrestres e corpos de alienígenas. Oficialmente, tudo o que o governo diz sobre a Área 51 é que se trata de uma base de operações próximo a Groom Lake, Nevada. Mas nós confirmamos que é um local de testes para aeronaves e armas experimentais utilizadas pela Força Aérea e pela CIA.
Alguns dizem que é um depósito para OVNIs e alienígenas mortos depois de caírem na Terra. Outros dizem que os alienígenas não morreram. Imagens da Área 51 nunca apareceram nos mapas do governo, da aviação ou mesmo da navegação. Mas há rumores de que existe uma linha aérea secreta, exclusiva para o transporte dos funcionários da Área 51. O aeroporto supostamente fica em um aeródromo não marcado, completamente oculto, a menos que saiba para onde olhar. Bem-vindo a Las Vegas, Nevada. Achamos que estes são os aviões que levam as pessoas à Área 51. Aqueles aviões ali? Exato, são da Janet Airlines, o que é bem estranho. E com certeza nós estamos falando de centenas de empregados. Janet Airlines possui 6 737s com capacidade para cerca de 190 passageiros cada e 5 jatos menores. É uma frota capaz de transportar 1.200 pessoas por dia para um lugar que não existe. Ninguém sabe por que o nome Janet foi escolhido, mas alguns alegam ser o acrônimo em inglês para Conexão Aérea para o Transporte de Funcionários. Outros dizem que é só outro terminal que não existe. Eu não acredito que iremos embarcar num destes jatos Janet. Mas precisamos ir até lá. Eu vou. Ok. Oi, Brad. É barulhento o lugar onde estão. Bom, estamos no aeroporto. Estamos vendo os aviões que levam as pessoas à Área 51. O local que oficialmente não existe. Temos que comprar 3 passagens. Olha, eu acho que não vai ser possível fazer isso. Então, nós estamos pensando em dirigir até a Área 51. O que você acha da ideia? Eu adorei. É para isso que estamos aqui, não é? Eu só espero que a gente não acabe dizendo parecia uma boa ideia na hora. Vamos ser cuidadosos e se lembrem, este é um lugar que não existe. Se alguma coisa acontecer com vocês, vai ser como se nunca tivesse acontecido. Bom, vamos decorar nossos telefones. Da última vez que fomos presos, não sabíamos os telefones de ninguém. Teremos seu telefone, você terá o dinheiro da fiança e sabe que estamos indo lá. Se alguma coisa acontecer com vocês, eu espero que seja um problema que possa ser resolvido com fiança. Ele tá brincando com a gente de novo. Acho que não. Eu espero que sim. Para chegar à Área 51, é preciso viajar por uma estrada conhecida oficialmente por Rota 375, mas popularmente como Rodovia Extraterrestre. A Área 51 faz fronteira com a região Yucca, no Nevada Test Site, onde mais de 700 testes nucleares foram realizados. E se você acha que a vizinhança não poderia ser pior, o depósito de lixo nuclear das montanhas Yucca fica a 70 quilômetros a sudoeste. No centro da Área 51 está Groom Lake, uma planície de sal com cerca de 5 quilômetros de diâmetro. No lado sul, há uma série de pistas de pouso, um dormitório, um corpo de bombeiros e até campos de beisebol e quadras de tênis. A Área 51 tem mais hangares do que uma base militar típica, supostamente para prover mais cobertura e confidencialidade para a área. Muito bem. Por que a polícia mandou parar? Não é com a gente. Tá, são vários carros de polícia, as luzes estão acesas. Acham que estão vindo da Área 51? Estávamos a poucos quilômetros da Área 51 quando avistamos vários carros correndo em nossa direção. As luzes estavam ligadas, as sirenes também. Nós encostamos e nenhum de nós acreditou no que viu em seguida. Olha, tem uma coisa branca gigante vindo por aqui. Fala sério? É uma carga larga. Olha isso, é mais do que uma carga larga. Tá tomando Olha toda... só, lá vem ela. Olha! Aquela coisa é enorme. Meu Deus. McKinley, você que é engenheira, o que acha que pode ser aquela coisa enorme que Eu não passou sei, por nós? eu já transportei turbinas e geradores para centrais elétricas que eram menores do que aquilo. E pra que tantos policiais? Ah, não. Nunca, Entendo. nunca. Olha, eu acredito que seja para encobrir alguma coisa que não querem que seja vista, para que fique protegido, entende? Então, a pergunta é, o que é aquilo e pra onde está indo? Sabemos de onde veio. Olhos abertos, pessoal. Isso não é fácil de achar. Não. É certeza que estamos no lugar certo? Eu não quero ficar sem gasolina aqui. Claro que não está no GPS, então... Onde está a nossa referência? Pro oeste? É. Tá, isso deve estar certo. Eu nunca vi nada tão deserto, nem a tundra do Alasca. É bizarro, não parece ser da Terra. Seria um bom lugar para alojar alienígenas. Eles podem alojar qualquer coisa na Área 51, qualquer coisa. Vejam como é difícil chegar lá. Bom, se tiver sorte, pode chegar voando. Tem placas de aviso logo ali. Oh. Aviso, instalações da Força Aérea Americana.
Punição máxima, multa de $1.000, 6 meses de prisão ou ambos. Segurança reforçada. Peraí. E o que será que quer dizer segurança reforçada? Eu acho que tem 2 pessoas naquele carro. Onde está o carro? No topo daquela colina. Ah, já vi. Ih, não tô gostando. Vocês querem ver o que é que está acontecendo? Sim. Vamos checar. Espera. E nós? Ficamos aqui? Eles ainda estão imóveis. É contra a lei entrar nessa área sem o consentimento do comandante dessa instalação. Alguém tem essa permissão? Eu não tenho. Eu não. Ela tem um nome. Base da Força Aérea Nellis. É uma instalação secreta. É uma fachada. Vocês querem... Não, agora não. As pessoas têm opiniões diferentes sobre a Área 51, mas uma coisa sobre a qual todos concordam é que a segurança aqui é extremamente rigorosa. Sabemos que precisamos prestar muita atenção às suas regras. Muito bem, tem uma estrada bem aqui sem placas de não invada. Será que a gente pode subir a colina? O que é que vocês acham disso? Acho que podemos. Isso vai dar uma visão ampliada de tudo por aqui. Já fizemos isso antes. Vamos ver se não tem mesmo placas de não Ok, enquanto invada. caminhamos, eu vou observar se aquele carro não começa a vir em nossa direção. Se ele vier, damos o fora daqui. Tem várias câmeras de vigilância. Olha, tem outra ali. Olhem que estranho. Elas têm o mesmo perfil de um cactus. A vista daqui é bem melhor. Estamos chegando perto da caminhonete. Eu não tô gostando. Esse lugar é incrível. Olha só. Eu realmente preciso conhecer este lugar para me esconder por aqui. Eis o fato mais interessante sobre a Área 51. Ela foi construída no topo de uma mina de prata. Isso significa que há uma malha de túneis subterrâneos e cavernas. Os objetos mais confidenciais e secretos devem estar no subsolo. Então, o que temos são câmeras de vigilância à esquerda. Temos uma caminhonete no topo da colina à nossa frente com 2 homens dentro. E temos um tipo de base de informações no topo da montanha mais alta desta área. Só porque esse é um bom esconderijo não significa que tenha naves e corpos alienígenas. Eles podem estar escondendo qualquer coisa. Olha, a caminhonete está se movendo. Tá vindo pra cá. É. Querem começar a descer a colina agora? Ok. Sim, Vamos pro descer carro. rápido. Eu não tô gostando nada Vai, disso. vamos mais Eles rápido. estão encarando a gente. Vai, rápido, rápido. Depressa, vamos pro carro. Ih, não tô gostando. Ligaram as luzes. O que eles querem? Bom, Eu não tô gostando apenas olhem nada pra frente, disso. tá legal? Eles estão encarando Não a olhem gente. pra eles. Não Vai, olhem. vai. Isso. Estamos em busca de provas da existência de vida extraterrestre. Soubemos que o governo já pode tê-las achado. Agora a questão é o que exatamente eles sabem e por que eles não compartilham conosco. No tempo que passou lá em cima voando, o senhor já viu alguma coisa que não pôde explicar ou compreender? Um fenômeno em comum? Não, eu não. Mas tenho 2 grandes amigos, pilotos de caça de alta performance. Um deles viu um OVNI, não no ar, mas no solo. Ele jura até hoje que o objeto pousou em uma clareira próxima de onde eles acampavam. Alan Palmer, ex-piloto da Força Aérea Naval. Eu acredito no que eles dizem, mas se acredito que era um OVNI, não sei. Creio que ele não comentou isto com mais ninguém por razões óbvias. Por que eles não... O que você faria? Iria ao seu oficial, comandante ou sargento e diria: cara, fui acampar neste fim de semana e vi um OVNI. Você manuseia armas nucleares, você seria retirada da função até alguém dizer ou diagnosticar que ainda está bem. E acredite, nenhum piloto quer este destaque ou chamar atenção. Eles preferem voar e fazer seu trabalho. Alan, nós estivemos em Roswell e falamos com algumas pessoas. Nós vimos algumas fotos famosas de discos voadores e coisas que parecem OVNIs. Como o senhor explica estas imagens e estes OVNIs? Bem, na Força Aérea eles tinham uma coisa chamada Projeto Livro Azul. E todo o relato de objeto voador não identificado que chegava à Força Aérea ia para esse livro. O Projeto Livro Azul foi uma ação secreta da Força Aérea iniciada em 1952 para determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional. Antes de encerrarem o projeto, eles investigaram 12.618 relatos. Quando o Projeto Livro Azul foi revelado, a Força Aérea desconsiderou 97% dos avistamentos. Mais tarde foi relatado que 22% dos avistamentos não puderam ser explicados. Mas aqui está o melhor. Adivinhem quem acabou mudando de opinião? O consultor científico do projeto, o Dr. J. Allen Hynek. Ele começou o Projeto Livro Azul como cético.
Mas durante a pesquisa, isso acabou mudando. Hynek acusou seus colegas militares de apatia e ignorância por rotineiramente classificarem fenômenos inexplicáveis como pássaros ou balões. Não há evidências de que objetos voadores não identificados sejam uma ameaça à nossa segurança nacional. Como ele falou, o projeto Livro Azul foi da investigação do inexplicável à explicação do não investigado. Então, pelo que eu entendi, o senhor está dizendo que existem fenômenos inexplicáveis ou objetos voadores não identificados por aí. E realmente vale a pena considerá-los e pesquisá-los. A verdade é que ainda há ocorrências e avistamentos de objetos que as pessoas não compreendem. Então o governo diz não ter provas de vida em seus registros, mas estes são só os registros que eles revelaram. O Bud McKinley e o Scott estão conversando com um oficial do alto escalão do governo, que está decidido a se arriscar, desafiando uma ordem e contando sua história. Eu gostaria de saber qual era a sua posição e o que o senhor fazia quando conseguia essa informação. Bom, eu era gerente de sucursal no Centro de Tecnologia da FAA em Atlantic City. John Callahan, ex-investigador da FAA. Vimos um avião descer, um 747 descer. Então, quando o piloto entrou na nossa frequência, disse: algum tráfego à frente? O controlador olhou o radar e disse: não há tráfego nenhum aqui. Então ele respondeu negativo. E o piloto disse: bom, eu tenho algo aqui às 11, 12 horas. Vejo luzes brancas e amarelas. Esse tipo de coisa. Ele olhou para aquela coisa e pensou: não tem uma aeronave desse tamanho. Tem 4 vezes o tamanho de um porta-aviões. Ele pilotava um 747 que tem um elevador dentro. O avião tem andares. É como um prédio de 2 andares voando. E ele estava olhando para uma coisa que era gigante, que era enorme e... foi por isso que ele presumiu que era um avião. John, algum passageiro viu essa coisa? Toda a tripulação viu a mesma coisa. Então não foi só uma pessoa, o fato foi corroborado pelos vários membros. Sim, desenharam as mesmas figuras e tudo mais. John Callahan era o cara que a FAA chamava quando algo estranho ocorria nos céus. Mas ninguém jamais viu uma coisa tão estranha assim. Segundo a história de Callahan, um 747 se aproximou de uma aeronave não identificada tão grande que o radar a interpretou como uma frente climática. O piloto descreve a nave como esférica e brilhante. Mas o mais surpreendente era a maneira como se movia. A nave zigue-zagueava tão rápido que aparecia quilômetros à frente do avião em um momento e quilômetros atrás no outro. O incidente preocupou tanto os superiores de Callahan que eles alertaram de imediato a Casa Branca e convocaram a equipe especial de investigação do governo. A propósito, o próprio presidente Reagan alega ter visto um OVNI de um avião em Bakersville em 1974, muito antes de se tornar presidente. Reagan disse que ele emitiu uma luz branca brilhante e, como disse em seu relato, nós seguimos o objeto até Bakersville e, de repente, para nosso espanto, ele sumiu diretamente para os céus. Bom, eu voltei para o quartel após ver tudo aquilo. O almirante soube que eu estava no prédio, me chamou e disse: quero que me fale rapidamente sobre o que encontramos. Eu fui na sala dele e contei o que aconteceu. Então ele disse a um de seus assistentes: cancele todas as minhas reuniões desta noite, remarque para a próxima semana. Depois disse para nós: eu vou ver o Reagan. Vamos entregar isto para o grupo de pesquisa científica do presidente. E o material foi entregue a um grupo de 3 cientistas. Eles se pareciam com Einstein, tinham longos cabelos grisalhos, despenteados, vestiam belos ternos, mas eram esquisitos. E havia 3 caras com eles da CIA. Então um dos cientistas sai e diz: este evento nunca aconteceu. Nós nunca estivemos aqui. Vamos confiscar todas essas informações e vocês vão jurar segredo. Então eu disse a ele: o que acha que era aquilo? E ele respondeu: é um OVNI. E aquela foi a primeira vez que eles tiveram alguns minutos de dados de radar para analisar. E ele disse: olhem eles lá, eles estavam babando para colocar as mãos em todo aquele material. Então a lição é: parem de chamar Washington. Parem de chamar Washington quando isso acontecer, não há mais porque... ninguém a chamar. Se você chamar a imprensa, vão achar que você é louco de qualquer forma. Eles sofreram uma lavagem cerebral, do tipo, se os OVNIs existissem, o governo saberia e o governo lhes diria. Eles sabem o que é bom para você e eles sabem o que você deve pensar.
Nossa investigação sobre a vida extraterrestre tem levado o Bud, a Mac e o Scott a muitos lugares por aí. Mas antes que possam tirar suas conclusões, eles estão conversando com um homem que passou boa parte de sua vida num lugar em que nós não podemos ir. O senhor mencionou que esteve no espaço 6 vezes. Cada vez foi uma experiência diferente? Melhor a cada vez, pois sabíamos o que esperar. Story Musgrave, ex-astronauta. Quando esteve no espaço, o senhor viu algum ser por lá? Não, mas eu gostaria. Eu desejei. Sim. Mas o senhor acha que há outro tipo de vida lá fora, mesmo não tendo evidências de que eles visitam nosso planeta? Toda vez que uma foto é feita com o Hubble, são 2.000 galáxias vezes 100 bilhões de estrelas. Isso são 2.000 vezes 100 bilhões. Então, em uma foto, olhamos para 200 trilhões de estrelas em uma foto do Hubble. E cada vez que tiramos uma foto, temos outros 100 trilhões de estrelas. O senhor está dizendo que a probabilidade... Enorme, é uma certeza. 1 trilhão são 1 milhão vezes 1 milhão. Mesmo que a chance de existência de vida próxima a uma estrela seja de 1 em 1 trilhão, em cada foto feita pelo Hubble haveria 200 planetas com vida. Bom, um fato interessante sobre a Terra é que a pressão atmosférica, a quantidade de água, sua distância do Sol, tudo é perfeitamente ajustado para a vida. O senhor acredita que uma situação semelhante ocorra em outro lugar? É uma bela maneira de expor, sim. Mas quando há 100 trilhões de estrelas em uma foto do Hubble, muitos fatores não precisam estar corretos e você ainda terá 1 trilhão de planetas com vida. Aquela coisa lá fora é extremamente avançada. A linha evolutiva, ela... Da outra vida? Sim, da outra vida lá no espaço. As chances deles terem 2 bilhões de anos de tecnologia. Sério? Eles estão por aí há 12 bilhões de anos. Podemos estimar a idade das estrelas pelas fotos do Hubble. O senhor acha que existe algo além de apenas uma bactéria, uma cinza lá fora, vulcânica? Eles fazem viagens interestelares. O senhor acha? Claro. Se estiverem em um ponto avançado da escala evolutiva, desenvolvendo tecnologia por bilhões de anos, a viagem estelar está acontecendo. Então, se pensarmos que em 200 anos nós passamos, talvez, de um arado puxado por cavalo para a internet, o iPhone... Para mim, nascido e criado. Quando eu era garoto, a locomotiva a diesel não existia, só a vapor. Da locomotiva a vapor a astronauta. Da locomotiva a vapor ao espaço. O que poderia fazer uma outra forma de vida em 1 bilhão de anos? Em 1 bilhão de anos. Hoje há um computador mais potente em um celular do que havia na Apollo 11. E esta nave levou e trouxe o homem da Lua. Estes são os avanços tecnológicos que qualquer baby boomer se recorda porque mudaram para sempre suas vidas. Então imaginem o que poderíamos fazer nos próximos 10, 100 ou até 1000 anos. Mas não é sobre isso que o astronauta está falando. Ele está falando de 1 bilhão de anos adiante, quando nossos descendentes olharem para nós e para nossa tecnologia como nós olhamos para os homens das cavernas. Story se está totalmente certo de que existe outra vida por aí há 1 bilhão de anos e que estão realizando viagens estelares, por que ainda não nos visitaram? Em primeiro lugar, precisamos olhar as estatísticas. Sim, existem viagens estelares acontecendo, mas há vários lugares para ir. Mesmo com as viagens estelares, as distâncias são longas. Quanto pode afirmar? O máximo possível, mas não tenho evidências. É estatístico, é o poder da vida. Nós temos 4 milhões de espécies aqui. Então a vida não criou apenas várias espécies. A vida criou músculos e habilidades para sobreviver em condições favoráveis. E existe o fator tempo. Junte tudo e a vida está em qualquer lugar. Em algum outro lugar além daqui? Sim. O Bud, a Mac e o Scott exploraram a fundo os fenômenos alienígenas conhecidos e acharam informações pouco conhecidas. Eles conversaram com fontes confiáveis que contaram a eles histórias incríveis. Aqui estão alguns fatos que nós descobrimos. Eu acredito que a FAA, a CIA e a Força Aérea não estão permitindo uma investigação científica aberta e transparente. Eu não tenho dúvidas de que eles estão tentando controlar informações. Mas será que estão encobrindo provas da existência de vida extraterrestre? Eu não acho que eles as tenham ainda. Acho que eles não têm conhecimento para encobrir. Acho que estão lutando para descobrir o que está acontecendo antes de todo mundo. Estão se esforçando. Eu concordo com isso até certo ponto. Eu creio que há muitas evidências da vida alienígena e que o governo está encobrindo. Sério? Bom, para começar, temos um avistamento bem verossímil de um
piloto de uma companhia aérea japonesa de algo que só pode ser descrito como uma nave. Esse cara não tem nada a ganhar e tudo a perder relatando o avistamento. Temos fontes militares idôneas nos dizendo que souberam que um disco voador caiu em Roswell e que receberam ordens para mudar a história. Manter segredos militares para a nossa segurança é uma coisa boa, mas para mim parece que encontramos evidências críveis durante a nossa investigação. Se eu penso que o governo está encobrindo a existência de vida alienígena, eu acho que não. Eu acho que eles estão encobrindo a existência de OVNIs, porque OVNIs são objetos que ainda não sabemos como explicar. O incidente em Roswell, eu estou muito propenso a admitir que alguma coisa caiu em Roswell e o governo se apressou em mudar a história. Uma das coisas que realmente me levou a chegar a esta conclusão foi a conversa com Richard Mingus. Esse cara foi guarda de segurança na Área 51 e tinha acesso a todos os locais daquela base, exceto um lugar, um hangar proibido. Mas ele acabou olhando lá dentro e viu algo que até hoje não pode falar a respeito. Eu acredito sim que haja outra forma de vida além do que há no nosso planeta. Não podemos sequer imaginar o tamanho do universo. Em algum lugar há condições corretas para algum tipo de vida existir. Eu concordo com vocês sobre a existência da vida alienígena, mas quero dizer uma coisa. Acho que muito do que ouvimos são sonhos que as pessoas tiveram, imaginações que há pessoas um pouco lunáticas. Mas muitas das evidências que descobrimos ao longo da nossa investigação me fazem pensar que talvez não tenhamos sido visitados. Isso me faz lembrar da conversa que tivemos com Story Musgrave. Perguntamos a ele de repente: o senhor viu alguma coisa? Ele pensou e disse: não, mas gostaria muito. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que os alienígenas existem? Em qualquer lugar do universo? Eu vi um OVNI. É brincadeira, vai. Você não diz por aí que viu um OVNI por inúmeras razões. Porque parece que você é louco, né? Certo. Eu era um garoto. Eu tinha 8 anos e estava viajando com a minha família. E meu pai olhou para o céu de dentro do carro e o parou imediatamente. Tinha um objeto oval, gigante, brilhando no céu. A luz vinha de dentro. Parecia que tinha fogo ao redor da extremidade. Nós paramos. E vários outros carros também. Todos saíram de seus carros e apontaram para aquela coisa. E ninguém sabia explicar o que era. Eu vou ser honesto, Buddy. Se tivesse me contado essa história antes de iniciarmos nossa investigação, eu teria pensado que talvez você fosse um pouco louco. Mas após tudo o que descobrimos, tudo o que vimos e tudo o que nos foi contado... Isso é incrível. Esta é uma das imagens mais incríveis que eu tenho da minha infância. Bom, eu não tenho pesadelos com isso, nem nada disso, mas isso me surpreende. Se aquilo era de outro mundo, eu não sei. A maioria das estrelas no nosso universo está a mais de 1000 anos-luz de distância. Isso significa que um extraterrestre levaria 1000 anos apenas para chegar aqui. Eles não podem vir mais rápido, porque os físicos acreditam que a velocidade da luz é a velocidade limite do universo, que é impossível para qualquer coisa se mover mais rápido. Mas os físicos também acreditavam ser impossível viajar mais rápido do que o som. Até Chuck e Yeager provar que estavam errados em 1947, quando quebrou a barreira do som. As pessoas pensavam ser fisicamente impossível para um humano correr 1.600 metros em menos de 4 minutos, até Roger Bannister fazer isso em 1954. Lembre-se, só porque uma coisa ainda não aconteceu, não significa que seja impossível. Eu quero acreditar que não somos a única forma de vida no universo. Reagan disse ter visto um OVNI com os próprios olhos, e Jimmy Carter também. E Stephen Hawking, um dos maiores físicos de nossa era, acha que é matematicamente impossível não haver outra forma de vida. Are you going to sky?